Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é missionária Deus do projeto Missões, né? Nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, eu quero dar continuidade àquela palavra ali, né, a respeito de conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já estamos aí em Isaac, né? E hoje vamos passar também para Jacó. Então, assim, já estamos prestes a terminar, amém? Eu creio que é bênção, que é vitória e que Deus tem falado com você. Vou estar orando em nome de Jesus, em prol da tua vida, em prol da tua casa, em prol desse projeto, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, quero te louvar, te agradecer por esse dia. Quero te entregar esse projeto Missões, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser restauradas e renovadas em nome de Jesus. Então, meu Senhor, esse projeto Missões, que o Senhor possa alcançar lares, vidas destruídas em nome de Jesus. Que nós possamos conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor. Em o nome santo do Senhor Jesus, assim eu te louvo, te agradeço por tudo. Amém. Aleluias. Irmãos, o Deus de Isaac, a Bíblia vai dizer, aleluias, que a terra onde Isaac estava, ela teve fome. Então o Senhor fala com Isaac, no capítulo de número 26, 2 e 3, o Senhor vai dizer para Isaac obedecer, porque para que ele possa, né, cumprir o juramento que ele fez a Abraão. Irmãos, entenda as coisas, entenda como as coisas funcionam, né? O Senhor, ele fez promessa para Moisés, ele fez promessa para Abraão, né? Mas não basta somente Isaac ser filho de Abraão. Ele tem que obedecer o Senhor assim como Abraão obedeceu. Não adianta você querer ser só filho, né? Você carrega uma promessa, mas você tem que entender que nessa promessa você também tem que, aleluias, obedecer, assim como teu pai, assim como seus descendentes, aleluias, obedeceram, você também precisa obedecer. Não adianta você querer correr para a direita e nem para a esquerda. Apenas obedeça. Aleluia. Isaac, ele tomou, né, a mesma atitude de seu pai, falando ali que Rebeca era sua irmã, mas só que Deus, ele ainda continuava abençoando Isaac. E por onde que ele passava, que ele jogava uma semente, ele era abençoado, ao ponto dos filisteus invejar a bênção dele. Irmãos, entenda uma coisa, a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento que a gente se coloca na brecha do Senhor, pedimos direcionamento com Deus, o Senhor, ele nos direciona, mas no seu direcionamento sempre tem as suas leis, sempre tem as suas regras, sempre temos que obedecer. E é isso que o Deus de Isaac está trazendo para nós hoje. É um Deus que requer de nós obediência. É um Deus que requer de nós que nós sejamos ali, né, fiel à palavra dele, para que ele possa cumprir, porque no automático de Deus, irmãos, aleluias, ele vai nos abençoar, ele vai nos dar a vitória, porque isso foi a palavra dele, e a palavra dele é verdadeira e ela não volta atrás. Mas só que há um porém. Aí muitas das vezes você vê que às vezes você olha e vai dizer assim: "Ah, mas o povo de Israel, né, eles perderam a terra de Canaã", né? Por quê?
por causa da apostasia e a infidelidade, a apostasia de Israel e a infidelidade de Judá e a sua desobediência à lei de Deus. Entendeu? Ali em Isaías, capítulo de número 24, vamos ler? Isaías 24, 5. Aleluias. Nós podemos ver, né, o que esse povo estava arrumando. Aleluias. O que esse povo arrumou? Ó, Isaías, capítulo 24, irmãos. Aleluias. Vamos entender esse mistério aí. Muita da gente não entende. Ah, mas fulano tinha promessa de Deus. Aleluia, pode até ter promessa de Deus, mas eles estavam se desviando da promessa. Estavam desobedecendo às promessas. Por isso que muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes Deus pode até fazer a promessa, mas a promessa ela não é alcançada por causa da desobediência, por causa da infidelidade ao pacto com Deus. Deus só tem pacto com você se você permanecer nesse pacto. É a mesma coisa um contrato. Se você bater um contrato, aquela cláusula ali, ela só vai valer a partir do momento que você ainda não quebrou esse contrato. Se você quebrar esse contrato, já era, irmãos. Não adianta você querer entrar de novo, fazer. Não, já quebrou. Então, assim, com Deus não é diferente. Aleluia. Com Deus não é diferente. Com Deus é assim também. Amém? Vamos ler em Isaías capítulo 24, versículo 5. Vai dizer, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam o status e quebram a aliança eterna. Olha só que profundidade, irmãos. O povo, eles perecem, né? A terra está contaminada por causa disso, porque as pessoas estão mudando os status, né? Estão ali quebrando a aliança eterna, que é a aliança de salvação, a aliança de adoração ao Deus vivo. Então, irmãos, é tempo da gente ser fiel a Deus. Deus, ele requer de nós a nossa fidelidade. E era isso que ele estava mostrando para Israel. Era isso que ele estava mostrando para Isaac. Olha, Isaac, você pode ser filho de Abraão. Você pode ter as bênçãos de Abraão. Você pode ter recebido de tudo. Mas nada adianta se você não for fiel a mim. Nada adianta se você não buscar a minha face em espírito e em verdade. Nada vai adiantar se não permanecer, aleluia, os meus estatutos e as minhas leis sobre vocês. Então, assim, irmãos, não adianta fazer barganha. Se a lei do Senhor é essa, nós temos que cumprir. Ah, mas sempre tem uma outra versão, né? O inimigo, ele sempre vem com seu sapatinho de algodão e tenta modificar as leis do Senhor. Ah, missionária, mas como assim? Vamos lá em Gênesis, aleluias. Lá em Gênesis, no início de tudo, nós vamos ver que o inimigo de nossas almas, ele é astuto, amém? Ele vem, aleluias, para poder destruir as obras do Senhor, aleluia, sobre as nossas vidas. Ele vem para destruir tudo aquilo que o Senhor plantou em nós, tudo aquilo que Deus fez para nós. Olha o que a Bíblia diz aqui no capítulo 3. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, assim, Deus, ele deu uma ordem. Não pode tocar e também não pode comer. Mas o desejo humano, né? O desejo, a fragilidade daquela mulher, né? Ela vem
Ela vem tão forte ao ponto da serpente perceber que aquela mulher, ela desejava aquele fruto. Aquela mulher, ela tinha o desejo de saborear aquele fruto. Irmãos, entenda uma coisa, o inimigo, ele coloca o prato certo, porque o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão, igual eu disse. Ele vem com um sapatinho de algodão porque ele já sabe qual é o prato que vai encher os teus olhos. E quando você diz, mas Deus falou que eu não posso. Não, não é que você vai morrer. Você vai passar a ter entendimento do bem e do mal. Olha o que a serpente fala, né? Mas a Bíblia diz que o pecado é o seu salário, o salário do pecado é a morte. E temos várias consequências, irmãos, por causa de um desejo carnal, um desejo por causa de uma falha, por causa de uma desobediência. Olha o que nós estamos passando hoje, né? Porque ela desejou um fruto, porque ela desejou estar ali, né, naquele momento, saboreando aquele fruto. E pela serpente ter dito que ela não iria morrer, mas porém iria saber do bem e do mal. Então, assim, já que eu não vou morrer, né? Já que não há uma condenação de vida em vida, né? Vamos dizer assim, condenação de eu perder a minha vida, então tá tudo certo, né? Porque é assim, deixa eu viver a minha vida agora, deixa eu fazer o agora, né? Agora que me importa, não me importa a eternidade, me importa hoje é o que eu estou vivendo hoje. E é o que o Isaías está dizendo. Isaías 24, versículo de número, aleluias, a gente leu lá, gente, 24, versículo de número 5, Isaías 24, 5, que diz assim, né? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, assim, quando Deus, ele faz promessa para Abraão, ele fez uma promessa, mas tinha que ser cumprido os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com eles. E era isso que Deus estava passando para Isaac. Olha, Isaac, você pode até ser filho de Abraão. Eu conheci as obras do teu pai. Aleluias. Eu sei quem foi seu pai na minha presença. Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Aleluias. Glória a Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. E apareceu-lhe o Senhor, em Gênesis 26, 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito. A primeira ordem do Senhor para Isaac, não desce ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Tá vendo a ordem? Olha, Isaac, não desce ao Egito e habita na terra onde eu vou te mandar. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Aleluias. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olha o que Deus está falando com Isaac. Olha, Isaac, o teu pai, ele só alcançou as vitórias dele porque ele obedeceu.
os meus estatutos, as minhas leis, os meus mandados, os meus preceitos e a minha voz. Então, esta é a ordem. Este é o segredo dos crentes. Esse é o nosso segredo. Esse é, alabaxebe, arabaçúbia, a nossa maior dificuldade no dia de hoje. Porque o próprio Isaías diz que a terra está contaminada. Por quê? O povo não quer obedecer. Hoje é muito difícil obedecer os princípios do Senhor, obedecer os conceitos, os mandados do Senhor, a voz do Senhor, né? Vivemos num mundo de muito caos, onde as pessoas vivem em consequências, onde as crianças vivem em consequência, porque é de um casamento, um filho de um casamento, né, aonde não deu certo, e às vezes o filho veio e a mãe não desejava esse filho. Então, assim, se você seguir os conceitos de Deus, se você seguir, aleluias, os mandamentos do Senhor, a sua casa será bendita. A tua casa terá a bênção do Senhor. Por isso que nós vemos aí, né, crianças revoltadas, adolescentes revoltados. Por quê? Porque, irmão, se você for olhar desde o início, desde lá do início, a vida dessa mãe, né, a revolta dessa mãe por um amor indesejado, né, por uma pessoa que não o amou e agora deixou ela com o teu filho e o teu filho agora vê aquela situação. Então, assim, são coisas que Deus requer de nós para que a sua geração venha a ser alcançada. Olha o que a palavra do Senhor diz, que Abraão, ele obedeceu os estatutos do Senhor. Abraão, ele foi chamado para obedecer, e aonde Deus colocava ele, ele estava indo. E quando foi para poder casar Isaac, ele não pegou qualquer mulher, ele não pegou qualquer pessoa, ele pegou aquela que Deus tinha prometido para Isaac. Deus pegou aquela em que Abraão pegou aquela a qual Deus já tinha falado para ele que era para poder pegar. Então, assim, não adianta a gente querer fazer da nossa forma, não adianta querer fazer do nosso jeito. Se Deus já deu a promessa, já fez a promessa, já está feito, irmãos. Basta obedecer, está doendo, está ferido, está machucado, obedeça, porque esta é a ordem. E Isaac entendeu que se ele não obedecesse à voz de Deus, ele seria amaldiçoado. Ele seria uma pessoa, aleluias, que não iria poder alcançar as bênçãos do Senhor. Ele não iria poder alcançar a misericórdia do Senhor. Então, assim, Deus, ele sabia como fazer, como tratar, ele sabia como agir na vida daquele povo. E olha o que Deus faz. Aleluias. Podemos ver que Deus, ele abençoa Isaac. Olha só. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, olha a atitude dele. Agora ele toma uma atitude da mesma forma que um dia o teu pai tomou por 2 vezes. Por 2 vezes, Abraão disse que Sara não era tua esposa. E aqui, Isaac faz a mesma coisa quando ele chega ali em Gerar. Né? Os varões dali perguntam e ele fala que não, que ela não é sua esposa, que ela é sua irmã. Mas, porém, o Senhor permite que Abimeleque olhe e veja Isaac brincando com Rebeca, sua mulher. Então ele chamou a Isaac, né? E quando ele chamou, ele diz, ó, eis que na verdade é tua mulher, como pois dissestes, é minha irmã. E disse-lhe Isaac, porque eu dizia as mesmas palavras de Abraão, irmãos. Porque eu dizia,
para que eu, porventura, não morra por causa dela. Então ele tinha medo de morrer. Por um tempo, por um período da tua vida, aleluias, ele foi ali uma pessoa que teve medo. Ele perdeu um pouco da sua fé, assim como teu pai. Há momentos nas nossas vidas, irmãos, que por mais que Deus esteja nos abençoando, a nossa fé, ela dá uma fraquejada, ela dá uma balançada, né? E aqui nós podemos ver que grandes patriarcas da casa do Senhor, homens de Deus, homens que tiveram contato com Deus, né? Um contato forte, eles tinham medo disso. Eles ficavam com medo, eles ficavam aterrorizados com aquela situação e eles acabaram fazendo isso. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ele e Rebeca, num período de 22 anos, assim vamos dizer, Rebeca não podia ter filho e foram-se esses anos, né? Ali ela não tinha filhos e Isaac, ele clama ao Deus do céu e Deus concede a ele essa bênção. E a Bíblia diz que Isaac, ele teve Esaú como seu preferido, mesmo sabendo que as bênçãos eram para Jacó, mesmo sabendo que Deus ele iria abençoar Jacó, mas ele queria que fosse Esaú. Ele queria que fosse Esaú. Mas, porém, Jacó, ele foi e ultrapassou, né? Eles não soube esperar no tempo certo, no momento certo, a bênção do Senhor sobre a vida dele, né? Aleluias. Aqui, ó, Esaú, ele ignorava os padrões de retidão de seu pai, pois casou-se com 2 mulheres que não serviam ao Senhor Deus verdadeiro. Isso também demonstrou sua falta de interesse pelas bênçãos de Deus prometida no conceito abraâmico. Isaac envelheceu. O capítulo de 27 retrata Isaac e a sua família tentando conseguir a bênção de Deus de um modo injusto. A preferência pessoal de Isaac por Esaú, de modo contrário à vontade de Deus. De modo contrário à vontade de Deus. Então, quer dizer que a vontade de Deus não era Esaú, era Jacó, certo? E a manipulação enganosa de Rebeca e Jacó tomaram o lugar das bênçãos espirituais do concerto de Deus. Sempre que se usar de engano e hipocrisia na realização da obra de Deus, o plano divino é prejudicado e também todas as pessoas envolvidas na obra. Irmãos, tudo aquilo que é fora do que Deus colocou já começa a ser visto como desobediência, né? A Bíblia mostra Jacó amando mais Esaú, Isaac amando mais Esaú do que a Jacó. E a Bíblia vai nos mostrar Jacó ultrapassando seu irmão para que ele venha receber as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Então, assim, a partir do momento que essa família entrou em conflito, entrou ali, né, nesse nível, nesse patamar, começou-se ali, né, algo que não agradou ao Senhor. Isso tudo nós vemos as consequências, porque a Bíblia vai dizer que Esaú, aleluias, ele foi e vendeu sua primogenitura para Jacó porque ele estava no campo e chegou em casa cansado, com fome, né, fraco. E Jacó falou para ele: olha, eu tenho aqui, né, umas lentilhas, tem uma comida. Se você quiser, eu posso te dar, mas aí você vai ter que me dar sua primogenitura. Olha aí, irmãos, né, fazendo barganha.
Então, assim, não precisa ultrapassar o seu irmão. Não precisa passar a perna no seu pai e no seu irmão. A Bíblia vai dizer que Rebeca ainda ajudou e ela sofreu amarguradamente isso tudo, porque ela não pôde mais ver Jacó. Ela não pôde mais, né, abraçar o teu filho, o filho a qual ela amava, o filho a qual ela desejava que fosse bem sucedido. Agora Jacó, por causa do seu engano com seu pai, a Bíblia vai dizer que Isaac pede a Esaú que faça ali um guisalho, né? Que vai ao campo, vai ali, faz, né? Aquele manto todo, aquela comida para que ele possa ser abençoado. E Rebeca, ela ouve isso e ela corre com Jacó, tenta fazer de tudo para ultrapassar, para que Isaac abençoe a Jacó, porque Isaac já estava à beira da tua morte, né? E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela faz de tudo para Jacó ser abençoado no lugar do seu filho Esaú. E isso faz com que venha gerar uma grande consequência, porque ela coloca a inimizade entre os irmãos e uma angústia, né? Uma angústia no peito do seu esposo. Ela não foi uma mulher sábia. E Deus, ele não se agrada disso, irmãos. Deus, ele não se agradou disso e trouxe, assim, um peso muito grande para aquela família. Trouxe algo que não estava no contexto de Deus. Era só esperar, era só confiar, era só estar diante da presença do Senhor. Então, assim, nós temos que saber que nós precisamos, em nome de Jesus, andar diante da direção do Senhor. Precisamos estar diante da casa do Senhor, diante do querer do Senhor. Então, assim, no nome de Jesus, receba essa palavra e no próximo vídeo, compartilha aí, tá? No próximo vídeo, vamos continuar com essa história. Amém? Glória a Deus. Então, assim, em nome de Jesus, compartilha, se inscreva e diga para mim se você gostou ou não desse nosso tema aí, a qual nós temos colocado diante de vocês. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus.